Você já ouviu falar de um exército inteiro que simplesmente desapareceu? Sem guerra declarada, sem sobreviventes, sem túmulos, sem vestígios, nada. Não estamos falando de uma tropa pequena, mas de uma legião romana completa, formada por milhares de soldados treinados, oficiais experientes e toda a estrutura militar do maior império da antiguidade. O nome dela? A Nona Legião Hispana. Uma das mais temidas, leais e lendárias forças de combate da Roma Antiga. E, em algum momento do século II, ela simplesmente sumiu da história. O que teria acontecido com a Nona Legião? Por que ela desapareceu sem deixar rastros? E por que ninguém, absolutamente ninguém, falou sobre isso? Hoje, você vai conhecer um dos maiores mistérios militares de todos os tempos. E talvez sair com mais perguntas do que respostas. A origem de uma lenda. Nona Legião foi criada por volta do ano 65 a.C. e logo ganhou destaque ao lutar sob o comando de Júlio César durante a conquista da Gália. Ela era conhecida pela disciplina, brutalidade e lealdade. Uma legião veterana que sobreviveu a campanhas árduas nas fronteiras do Império, incluindo Hispânia e Germânia. Durante as guerras civis de Roma, a Nona se destacou por sua coragem em batalhas contra inimigos internos e externos. Ela foi reformada várias vezes e, mesmo após pesadas baixas, renasceu. Mais forte, mais temida, mais brutal. Com essa fama, foi considerada ideal para uma missão quase suicida: pacificar a Britânia. Britânia, a fronteira selvagem do Império. Britânia era uma terra rebelde, cheia de tribos independentes, bosques sombrios, terrenos pantanosos e inimigos que usavam táticas de guerrilha muito diferentes do estilo de combate tradicional romano. Lá, a Nona Legião enfrentou inúmeras revoltas, como a famosa rebelião liderada por Boudica, a rainha guerreira dos Icenos, que quase expulsou os romanos da ilha. Mesmo com pesadas perdas, a Nona sobreviveu, foi reforçada, continuou lutando, mas por volta do ano 117 algo muda. A legião simplesmente desaparece dos registros históricos. Nenhum novo documento, nenhuma inscrição, nenhuma menção em campanhas posteriores. É como se a Nona Legião tivesse evaporado da realidade. O mistério começa. O Império Romano era obcecado por burocracia. Relatórios, registros de movimentação de tropas, listas de mortos, cartas entre comandantes. Nada disso sobreviveu em relação à Nona Legião após o início do século II. Nem mesmo sepulturas coletivas foram encontradas, algo comum após batalhas grandes. Nem lápides individuais, nem escudos, nem equipamentos em massa. Durante séculos, historiadores tentaram entender o que realmente aconteceu. Teoria 1. O massacre no norte. A teoria mais popular é também a mais sangrenta. A Nona teria sido enviada ao norte da Britânia, além da muralha de Adriano, para conter ataques dos Pictos, um povo conhecido por sua ferocidade, táticas de guerrilha e total desprezo pelas legiões romanas. Em uma missão isolada, a Nona teria sido completamente destruída. Massacre total. Ninguém voltou. Mas aqui está o problema. Quando uma legião era destruída, Roma registrava. Com pesar, sim, mas também com pragmatismo. Era necessário entender perdas, reorganizar defesas e, principalmente, manter o controle das províncias. Então, por que dessa vez nenhum registro foi feito? Roma quis esconder essa derrota? Ou havia algo pior acontecendo? Teoria 2. A transferência fantasma. Alguns estudiosos sugerem que a Nona Legião não foi destruída, mas transferida para outra região problemática, como a Germânia ou até mesmo a longínqua Judéia, onde rebeliões e conflitos exigiam tropas experientes. Parece plausível até certo ponto, mas há um detalhe estranho. Nenhuma outra província registra a presença da Nona Legião depois do ano 108. Não há inscrições, não há lápides, não há menção nos diários de campanha. É como se a legião tivesse sido realocada e, ao mesmo tempo, apagada da existência. Por quê? Mudaram o nome da legião? Queriam esconder algo? Ou ela nunca chegou ao destino? Teoria 3. Motim e vergonha. Uma teoria mais sombria diz que a Nona Legião pode ter se rebelado.
Alguns apontam para indícios de motins nas legiões britânicas nessa época, causados por salários atrasados, abusos de generais e isolamento em terras hostis. Se a nona traiu Roma, seja se aliando a tribos inimigas ou se recusando a obedecer ordens, ela poderia ter sido considerada desonrada. E o pior castigo para uma legião desonrada: ser apagada da história. Apagar o nome, apagar os feitos, apagar a memória. Mas o que causaria um motim de soldados que lutaram por Roma por décadas? Seria apenas desespero? Ou havia algo mais profundo acontecendo na Britânia? Teoria 4. O inexplicável. Aqui entramos no território do mistério profundo. Alguns teóricos vão além da história tradicional e sugerem que a Nona Legião pode ter sido envolvida em experimentos secretos, rituais antigos ou eventos que desafiam a lógica. Há até quem compare o desaparecimento da Nona com o Triângulo das Bermudas. Pense: uma região isolada, coberta de florestas densas, pântanos e montanhas, habitada por povos que dominavam o terreno e que talvez conhecessem segredos da natureza que Roma jamais compreendeu. E se a Nona Legião cruzou um limite invisível? E se entrou em uma região onde leis naturais ou sobrenaturais se alteram? Uma anomalia geográfica? Um evento cósmico? Ou algo que jamais entenderemos? As buscas modernas, durante os séculos XIX e XX, arqueólogos vasculharam diversas regiões da Escócia e do norte da Inglaterra em busca de pistas. Encontraram inscrições da Nona Legião em locais como York, datadas de até 108, mas depois disso, silêncio. Nenhum acampamento destruído. Nenhuma vala comum. Nenhum local de batalha compatível com a destruição de uma legião inteira. É possível que os registros se tenham perdido no tempo? Claro, mas então, por que nenhuma outra fonte menciona esse desaparecimento? Roma sabia e escondeu? Outra hipótese intrigante é a de que Roma sabia exatamente o que aconteceu com a Nona Legião, mas escolheu esconder, por questões políticas, por vergonha, ou por medo de que a verdade causasse pânico. A perda de uma legião era um duro golpe à moral, mas a perda de uma legião sem explicação, isso poderia abalar as fundações do Império. Comparações históricas. Outros exércitos ao longo da história também desapareceram misteriosamente. O exército de Cambises II, que marchava pelo deserto egípcio e foi engolido por uma tempestade de areia. As forças perdidas de Genghis Khan em expedições misteriosas. Navios que desapareceram no mar sem deixar traços. Mas a Nona Legião foi diferente. Ela desapareceu em terra firme, sob o controle de um império altamente organizado. Isso é o que torna esse caso tão perturbador. O silêncio é o maior mistério. Talvez o mais assustador nesse enigma não seja o desaparecimento em si, mas o que veio depois. O silêncio. Nenhum general relatou, nenhum historiador romano registrou, nenhum inimigo vangloriou-se, nenhum sobrevivente falou. É como se o mundo tivesse concordado em esquecer. O enigma permanece mais de 2000 anos depois, a pergunta permanece: se foi destruída, por quem? Se sobreviveu, para onde foi? Se foi apagada, por quê? Ou será que a verdade sobre a Nona Legião é mais obscura do que conseguimos imaginar? E você? O que realmente acha que aconteceu com a Nona Legião Romana? Foi vítima de um massacre? Traiu o Império? Ou cruzou a linha entre o conhecido e o impossível? Deixe sua teoria nos comentários. A melhor resposta pode aparecer no próximo vídeo. E se você gosta de histórias como essa, cheias de mistério, história oculta e enigmas que desafiam a lógica, inscreva-se agora no canal A Ordem Curiosa. Aqui, a história não termina com ponto final. Ela termina com interrogação. Nos vemos no próximo enigma.